Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. E hoje, gente, eu tenho uma convidada muito especial. Não foi eu que achei a Verônica, foi a Verônica que me achou. E eu sou grata a Deus por esse encontro. Seja muito bem-vinda, Verônica. Obrigada. A nosso bate-papo. Fica muito à vontade. E vamos começar. Eu gostaria que você me respondesse assim: quem é a Verônica? Não, corrijo. Quem era a Verônica e de onde ela veio? Então, eu era uma Verônica que não me reconhecia. Hoje eu sou uma Verônica que sou filha amada de um Deus vivo, que reconheci a minha identidade. Eu sei que tem um pai que me ama e que cuida de mim e que me mima muito, né? Ah, me mimei, né? Me mimei. Tem um pai que me mima. Tá, e você nasceu quando, onde e é filha de quem? Então, eu nasci no dia 5 de setembro de 1984, sou filha de Elza dos Santos Monteiro e de Walter Barros. Só que eu sou só registrada no nome da minha mãe. Você pode contar um pouquinho pra gente o porquê você só foi registrada no nome da sua mãe? Eu procurei saber um pouquinho, né, da minha história. Aí ela conta que na época meu pai se esquivava e não quis me registrar. Eu só fui registrada aos 9 meses de idade, né? No nome da minha mãe, porque eu precisava ter um nome e ser reconhecida. E naquela época, os filhos eram apresentados, ou era registrado. O pai que ia, né? Fazer esse registro. A mãe, geralmente, a mãe ficava de repouso, de resguardo, e o pai ia. Então, assim, ela nunca teve o porquê que ele nunca quis me registrar. Aí eu procurei saber, fui até o cartório, aí eu só fui registrada aos 9 meses de idade, porque meu avô também falou, se ele não for, eu vou registrar. Mas aí minha mãe conseguiu, né, me registrar, eu só fiquei registrada no nome dela mesmo, aí ficou Verônica dos Santos. Entendi. Verônica, e o seu pai, ele não te registrou? Tudo bem conversarmos sobre isso? Sim, tranquilo. O seu pai não te registrou e ele saiu de casa, ele continuou vivendo com a sua mãe, como que foi isso? Ele andava assim, no tempo ficava em casa, tempos fora, aí sumia uns 15 dias, depois voltava de novo, sempre foi vivendo assim. E você é filha única? Dele, sim. Minha mãe teve mais 5 filhos do primeiro casamento, que o esposo dela faleceu, ela veio de Macaé para cá, e depois ela tentando reconstruir a vida dela aqui, conheceu meu pai, aí eu nasci. Entendi. Sou a sexta. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Como que era a relação sua com seu pai? Quando eu era pequenininha, era uma relação, assim, boa, sabe? Boa. Mas quando foi chegando a idade, assim, de 10, 11 anos, adolescência, eu gostava muito de conversar, de ficar, né? A gente ficar na rua, contando causos, as nossas tias. Aí ficava aquele grupo, né? De criança brincando no meio da rua. Aí foi chegando a adolescência e ele não gostava que eu ficava na rua, ou brincando, ou na casa de outras pessoas. E ele me batia. Ele me batia. E assim, eu tinha vezes que eu apanhava, nem sabia o porquê que eu estava apanhando. Eu sei que eu apanhava. E além de me bater, ele me colocava de joelho. Eu tinha que ficar a madrugada inteira de joelho, orando. Assim, quantos anos você tinha? 10? Eu tinha entre... 6, 10? Não, mais um pouquinho. 11, 12. Isso durou até os meus 17 anos. Que aí chegou um tempo que eu falei... Era constante? Era sempre? Era sempre. Sempre que ele chegasse, se eu estivesse na casa de alguém, eu apanhava. E muitas das vezes eu apanhava e não era assim, um apanhar, pegou, deu um cinto, uma chinelada, não. Eu já apanhei com fio, e fio, quando acerta a gente, queima, né? Então, assim, com fio, com toalha molhada. Já apanhei com sapato, com tudo que você imaginar, eu já apanhei. Então, assim, como tem uma hierarquia, né? Então, eu não fazia nada. Ele me batia e ficava por isso mesmo, e eu ia ajoelhar para orar,
pedi a Deus, né, para poder me tirar daquela situação. E minha mãe trabalhava fora, então... Eu já ia perguntar, e a sua mãe? O que ela fazia? Minha mãe, ela trabalhava em casa de família e muitas das vezes ela dormia no serviço. Entendi. Entendeu? Aí eu ficava com ele e com a minha avó materna. Então, assim, isso durou durante até os 17 anos, mais ou menos. Não é o apanhar. O que o que eu não entendi era a rejeição. Por que eu apanhava tanto? Então, por isso acontecer, eu não entendia que eu tinha pai, eu não entendia o porquê disso. E porque com as minhas irmãs, ele sempre tratou diferente. As minhas irmãs, eles tratavam ela bem, nem filha dele era, né? Então, assim, ele sempre tratou bem, sempre tratou como filha. E a mim, ele me batia, muitas das vezes não quis me registrar, até hoje não me reconheceu como filha. Então, eu tive muitos bloqueios por causa disso. Muitos bloqueios. Então, assim, isso durante muito tempo eu carreguei essa mágoa, eu carreguei essa dor. E eu entendi que eu precisava soltar isso para poder eu ter a minha vida, né? Porque, assim, é um peso muito grande. Como que foi, antes de você falar um pouquinho sobre isso, como que foi o rompimento? Como você falou assim, isso foi até os meus 17 anos. Sim. Como que foi? Então, teve um dia que ele chegou para poder me bater e eu segurei. Segurei na mão dele e falei, a partir de hoje, você não me bate mais. Porque eu vou na delegacia e vou dar parte. Porque até então, na minha mente, assim, ele me batia, eu tinha que aceitar aquilo ali, porque ele era meu pai, né? Então, assim, eu não podia agredir ele. Então, eu segurei na mão dele e falei, a partir de hoje, eu não aceito mais apanhar. Porque, né, não faz sentido eu apanhar mais. Daqui a pouco, eu 17, 18, eu ia apanhar até quando? E fui embora. Eu conheci meu esposo, fui embora de casa. Com 17 anos você saiu de casa? Com 17 anos. Aí engravidei, tive minha filha, né, que hoje está com 21. E fui viver a minha vida. E quando você vai viver... 21 anos. Aí você vai viver outra vida e uma outra experiência totalmente diferente. Você passa por outro tipo de dificuldade. Então, assim, é difícil porque você vai para uma família sem base nenhuma. Aí eu parei meus estudos, porque com filho... Não, eu vou discordar de você. Eu acho que você foi com uma base boa. Por quê? Porque, na verdade, a gente usa os exemplos e as coisas que acontecem ou para o bem ou para o mal. Né? Então, assim, ou você repete ou você faz o contrário. E me parece que você fez o contrário. Né? Hoje tá com uma família sólida, tem 3 filhos. Tem 3 filhos. É muito legal isso, essa virada de chave, né? É uma virada de chave. Virou completamente. Mas assim, mesmo saindo de casa, fisicamente, mas mentalmente eu carregava aquele peso, aquele fardo, sabe? Aquilo sempre, por mais que eu tentasse caminhar, aquilo me feria de uma certa forma. Então, assim, eu procurei saber, fui na igreja, conversei, falei com o pastor dele, conversei. Eu queria entender, eu queria a resposta do porquê. Do porquê, né? E eu ficava me questionando e eu queria saber por que ele não me registrou. Até hoje. E você tem essa resposta ou não? Não, porque assim, eu não sou responsável pela atitude do outro. Antigamente eu queria a resposta, mas agora para mim não faz mais sentido. Porque ele já tá numa certa idade também, então assim, eu preferi deixar ir, porque ele me deu o melhor que ele pôde na condição que ele... Porque se for puxar essa questão, tem a questão da mãe dele, a questão do pai, então assim, vai vindo, então... Chegou até mim, então... Ali você rompeu. Ali é o rompimento. Isso não continua daqui pra frente. Não continua. Então, assim, hoje eu já não faço mais questão de que ele me registre como filha, porque nunca quis, não vai ser agora, né? E Deus dá a liberdade para a pessoa escolher o que quer fazer. Então, assim, se Deus deu a liberdade a ele, quem sou eu para poder impor isso? Não, você é obrigado a me registrar. Por lei, eu teria esse direito. Sim. Mas, assim, eu prefiro abrir mão. Entendi. Eu preferi abrir mão disso. Entendi. Preferi. Isso ficou bem resolvido com vou falar com sua filha mais velha. Ela fez algum questionamento sobre isso ou nunca? Não, nunca questionou. Não. Isso é bom, porque de certa forma ela não absorveu, talvez, a sua dor. A minha dor, na época. Ela não absorveu. E ele não me registrou, mas ele sempre esteve por perto.
Então, assim, ele não tinha nada com a minha mãe, mas ele sempre morou no mesmo quintal, sempre morou perto. Ele só não teve o compromisso de assumir a família, mas ele sempre estava perto, entendeu? Entendi. Sempre esteve por perto. E hoje, como é que é a relação com seu pai? Hoje é uma relação boa. Ele vive na minha casa, porque ele mora comigo, né? E hoje a gente vive bem dentro do nosso possível, né? Mas, Você cuida do seu pai, Verônica? porque ele mora na minha casa, né? Entendi. Ele não tinha pra onde ir, então ele E você vive na minha acolheu casa. seu pai? A vida, né? É a vida. Mas, assim, a minha mãe sempre foi pai e mãe, né? Sempre esteve ali, sempre deu o melhor dela. Você assistiu, passou um filme agora recentemente no cinema, que chama Forja. Não, tô querendo não assistir, assistiu? não. Eu não vou falar. Eu vou assistir. Mas parece muito, assim, não a história de violência que você sofreu na infância, nem nada disso, mas a história do perdão. Porque não sei como isso é trabalhado dentro de você, mas, de certa forma, você cuidar do seu pai, você perdoou o seu pai a ponto de cuidar dele. Pois é. Entendeu? Aí, assim, aí hoje ele vive lá em casa, se dá muito bem com a bebezinha, ele pega ela pra mim, da creche, e foi. Vida que assim, segue. Vida que segue, é vida que segue. Mas, assim, eu falar pra você assim, Val, perdoa, é muito fácil. Não, eu não consigo ser empática. E peço perdão por isso. A gente fala sobre empatia, tá na moda, né? Vamos ser empáticos, ser empáticos. Mas eu acho que empatia é você sentir realmente a dor do outro. Eu consigo me sensibilizar, tá? Eu consigo ser sensível a tudo que você tá me contando. Mas eu não consigo sentir a sua dor. Não consigo falar assim, Val, você se coloca no lugar dela? Não me coloco. Eu acho que é muito forte para eu poder me colocar no lugar e falar, nossa, eu sou empática com ela. Eu sou empática numa empatia, assim, de, nossa, eu me consolido com a sua dor. Mas não ao ponto de falar, de praticar a empatia. Porque tá muito na moda, mas eu acho que empatia é uma coisa muito forte. Sabe? Você realmente sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Então, a gente é empático por ser sensível com as questões, mas não na profundeza dessa palavra, dessa atitude, entendeu? E assim, eu vou te falar que eu ainda não desenhei. E por que assim, normalmente, Verônica, eu venho aqui pro podcast e eu não sei a história da pessoa. Então, a sua eu já sei. Por quê? Porque você me presenteou com um livro. Ela escreveu um livro, gente, olha aqui. Ela tem um capítulo onde ela conta a história dela, junto com outras 13 mulheres. Eu recebi esse livro há poucos dias lá no evento do Supera-te, e eu li o capítulo dela. Então, eu sei um pouquinho, né? Mas normalmente eu venho para cá sem saber a história da pessoa. E isso é bom, porque eu acabo... Eu não sei também, eu ainda não consegui avaliar se isso é bom ou se isso é ruim. Mas eu fico muito... Eu não consegui ainda... Já li, você está aqui hoje me contando, eu não consegui ainda desenhar isso na minha mente, sabe? Eu acho que é um processo. Eu acho que a gente vai escutando as histórias, eu acho que a gente vai tendo essa oportunidade de troca, e isso faz com que você, ao falar, se cura mais um pouquinho. É verdade. Eu, ao receber, me curo mais um pouquinho, porque a gente faz parte de um todo e as histórias de todo mundo se conectam. Isso eu vejo aqui cada vez mais. Por quê? Porque nós fazemos parte mesmo de um todo. Então, qualquer coisa da minha vida que eu for contar, quem estiver ouvindo vai falar, nossa, isso já aconteceu comigo. Nossa, mas aquilo ali já aconteceu comigo. Nossa, mas sempre vai ter uma coisa de um ou de outro que vai se conectar. Então, eu ainda estou desenhando a sua história na minha mente. Ela foi muito forte para mim. Eu acho que qualquer pessoa que lê aqui o seu capítulo
é de transformação mesmo. Tipo assim, como que essa menina conseguiu passar por isso e aí hoje ainda cuidar do pai dela? É realmente, como você mesmo fala, brilhantemente filha do pai, entendeu? É um pai maior olhando isso, por tudo isso. Mas só que eu não entendia dessa forma, Val. Porque, assim, pra mim, eu olhava Deus como um ser supremo, né? Mas que eu sofri tanto, passei por tanta coisa, e por que ele não fazia nada pra intervir? Aham. Aí eu não tinha Deus como meu pai, mas depois que eu fui buscando o conhecimento, né, me conhecendo, o desenvolvimento pessoal, que eu fui entender, né, de fato, que eu era filha de um rei, eu sou filha de um rei, então assim, eu fui entendendo isso, mas até então eu não sabia quem eu era, porque eu não me reconhecia, eu não tinha minha identidade, sabe? Eu era o que as pessoas falavam, faz tal coisa, eu ia fazia. Porque eu não me reconhecia como filha, eu não me reconhecia, eu não tinha uma identidade, como que eu posso te explicar, própria. Sim. Eu não me reconhecia. Eu sou a Verônica. Isso, eu não tinha essa identidade revelada, Entendi. eu não tinha. Aí depois que eu fui entender, buscando conhecimento, entender um pouquinho mais, que eu fui entender que realmente, de fato, quem eu sou. Eu fui buscar isso. Nossa. Eu fui buscar isso. Mas antes não tinha esse reconhecimento. E deixa eu te falar assim, uma outra pergunta. Tem uma parte, eu entendi perfeitamente a sua história, né, com a sua relação com seu pai, que provavelmente hoje a sua relação com seus filhos deve ser de muito amor, né, deve ser o oposto a isso. Mas você tem uma outra parte no livro que você fala que vocês trabalhavam quando eram crianças. Fala para mim um pouquinho sobre isso. Sim, então, porque minha mãe veio de Macaé para cá, e aqui, lá era em cidade interior, né, roça, e aqui a realidade era outra, totalmente diferente. Então, ela já veio com 5 filhos pequenos, e ela teve que colocar cada uma das minhas irmãs para trabalhar em uma casa de família, porque ela não tinha como sustentar o marido, até a pensão dela sair para poder ela se manter aqui. Aí, assim, minhas irmãs nutriam muito esse ódio, porque elas achavam assim, minha mãe me deu para poder trabalhar nessas casas de família, e antigamente era assim, quase um trabalho quase que análogo à escravidão, né? Porque elas ficavam lá em troca só de comer mesmo. Entendi. Então, assim, elas não aceitavam isso. Isso mexe mais com você? Mexe, porque no final da vida, né, minha mãe morreu em 2022 com câncer. Então, assim, quando a gente chegou a descobrir, já estava avançado, mas todo mundo reuniu, todo mundo cuidou dela, todo mundo fez o que pôde. Mas, assim, até chegar a partida dela, foi uma batalha muito grande. Uma batalha muito grande porque minhas irmãs não perdoavam, porque elas achavam assim, poxa, minha mãe deu a gente para morar nessas casas. E muitas das vezes tinha que ficar a noite inteira trabalhando para deixar as coisas prontas para de manhã. Tinha uma que tinha que subir no banquinho para lavar a louça. Então, assim, elas sofreram muito com isso. Isso não aconteceu com você? Não, às vezes a minha mãe me levava quando era menorzinha, entre 6, 7 anos. Aí, até menos um pouquinho, porque depois eu comecei, antes eu entrava na Alfa com 7 anos, né? Então, assim, ela me levava, eu dormia no serviço com ela. Mas aí, depois eu tive que entrar para a escola, aí eu já não ia mais. Mas sempre que ela podia, dormia no serviço, eu ia junto com ela. Mas as minhas irmãs não, ficavam sem ela e final de semana ela ia buscar. Entendi. Sempre que podia, ou de 15 em 15 dias. Aí, assim, elas cresceram muito revoltadas. E não perdoava minha mãe de jeito nenhum. Mas era assim... Era a condição que a sua mãe tinha naquele momento. Pra poder dar conta da família. Ela ficou sozinha. Ficou sozinha com 5 filhos. Entendeu? Aí minhas irmãs achavam que ela deu. E não foi assim. Aí, assim, no final da vida dela, com o câncer, foi difícil delas liberarem perdão, porque elas não aceitavam a situação de jeito nenhum. Eu falava, olha só, vamos orar, vamos perdoar a nossa mãe, que ela fez inconscientemente.
ela não deu vocês para ninguém. Ela fez para poder vocês terem o de comer dentro de casa. Porque, assim, a gente sempre foi, assim, uma família muito simples, né? Muito humilde. Então, o que tinha, a gente dividia com o vizinho, o que o vizinho tinha, dividia com a gente foi vivendo assim. Aí, quando tinha café, tomava café. Quando não tinha café, tomava água com açúcar. Ou quando não tinha água com açúcar, botava farinha no café. Quando não tinha pão. Então, assim, a gente foi uma família muito simples. Muito, muito simples mesmo. Então, a minha mãe fez o que pôde. Mas as minhas irmãs não aceitou. Não aceitou. Entendi. E no final da vida dela, que teve teve que pedir perdão, aí as minhas irmãs pediram, a gente fez uma festa, e 4 dias depois, minha mãe partiu. Ela precisava disso. Ela precisava para poder né? descansar em paz, mas ficou sofrendo muito tempo com essa doença. Eu acredito muito nisso, assim, muito. Nessa, né, a sua mãe talvez tenha sofrido tanto e até esperar que todo mundo perdoasse. Foram 9 meses. E vocês vivem nessa luta. E vocês vivem bem, você, suas irmãs? Sim. E no final, todo mundo reuniu, apesar dessa condição, todo mundo reuniu, cada um ficava com ela em uma temporada, porque todo mundo tinha seus trabalhos. Mas, assim, todo mundo reuniu, todo mundo cuidou, todo mundo fez tudo para dar o melhor para ela, né? Dentro das nossas condições. Então, assim, ela teve o que ela nunca teve na vida dela Vocês inteira. No finalzinho, ela teve tudo isso, entendeu? Então, assim, reuniu todo mundo, cuidou, ela teve o melhor. Não foi o melhor hospital, porque a gente dependia do SUS, mas ela teve o melhor tratamento possível. Então, assim, o que ela queria comer, ela tinha, a suplementação que tinha que tomar. Se ela quisesse uma fruta diferente, a gente dava um jeito para poder, entendeu? Assim, tratou ela super bem, entendeu? Acho que foi difícil. Liberar esse perdão foi muito difícil. Entendo. Para ela. Verônica, vamos falar de coisa boa. Porque senão daqui a pouco a gente vai só chorar aqui. É verdade, né? É verdade. E fala pra mim, assim, eu vi que você escreveu o capítulo de um livro. Sim. É a sua história, é uma história de muita dor. Mas por trás disso tem uma autora, uma escritora. Como que isso aqui tá chegando na sua vida hoje? Olha, assim, chegou de uma forma surpreendente, porque eu não sabe, não me via a autora. De repente apareceu a oportunidade em estar, né, nessas palestras, estar em imersões e buscando conhecimento. Eu conheci a Cris, que me proporcionou, né, a escrever esse capítulo. E foi tudo de bom para mim, porque está mudando, sabe? A minha realidade está mudando, a minha história. Então, assim, aonde eu vou, posso falar um pouquinho do livro. Então, mudou completamente a minha realidade. Tem mudado. Tem mudado, né? Tem mudado. E você se sente hoje, mais livre para ser dona de si? Sim, muito mais livre. Que agora não deixo nada me parar, não. Agora, antes eu ficava paralisada. Você está estudando? Estou estudando, estou cursando gestão de pessoas. Parei durante 20 anos, né? Porque eu tive minha filha com 17 anos, tive que parar de estudar, porque a prioridade era ela. Sim. E aí eu parei de estudar, porque tinha que ajudar em casa. Então, assim, hoje eu voltei e é a melhor coisa que eu fiz, porque eu comecei a me priorizar. Sim. Porque antes eu parei para poder cuidar dos meus filhos. Mesmo tendo uma bebezinha de 1 ano e 5 meses, agora a prioridade sou eu. Porque, assim, eu não estando bem, eu não... Como que eu vou dar o melhor para eles? Então, assim, eu que tenho que buscar, porque também os nossos filhos, eles veem o nosso exemplo, né? A gente pode falar 1001 coisa para eles, mas eles fazem o que a gente faz. Sim. Então, assim, somos o espelho deles. Então, eu estudando, eu quero que eles estudem também, busquem o conhecimento também, através de mim. Sim. Não, minha mãe está lá, está estudando, mesmo que já está com uma certa idade, mas não ela está buscando. Não tem idade para isso. Sim, não tem, mas assim, para eles verem, entendeu? Porque assim, que eles seguem, né? Que sigam o meu exemplo. Que sigam o meu exemplo. Então, assim, eu estou buscando o conhecimento. E o seu marido nessa história toda? Eu sou fofoqueira, gente. Quer saber de tudo. Ele fica meio assim, né? Mas aí tá indo.
Você acha que... É porque é um mundo novo, né? Muito novo. Muito novo, Para vocês, né? Mas você sente assim, ele fica com receio, mas ele apoia. Mas assim, mas também não fica, não, vai lá, tchau, não, apoia, não. Fica, apoia entre aspas, é isso aí. Então tá. Mas eu vou, mas eu vou assim mesmo. Apoiando ou não, eu vou. Tá certíssimo. Agora sim, apoiando ou não, eu vou. Porque se eu for esperar o apoio, eu nunca vou fazer nada, porque, né? Então assim... Hoje, você falou que está estudando, né? Gestão de pessoas, você escreveu um capítulo, está aberta para contar suas histórias para todo mundo. Eu estou muito feliz em te receber aqui. Bem. Tem mais alguma coisa que você gostaria de me contar? Assim, do livro ou... O que você quiser, o que seu coração sente, fala assim, isso aqui eu quero falar porque isso pode ajudar outras pessoas. Sim. Que busquem as meninas, né, entre 17 anos, 18, que tá nessa fase de escola, não pare, porque assim, eu parei durante 20 anos, então assim, quem vive em situação de vulnerabilidade social, muitas das vezes para, né, no meio do caminho. Então assim, se eu puder dar um conselho para essas meninas que continuem estudando. Fala aqui para elas aqui, ó. Que continuem estudando, busquem o conhecimento. Não deixe que nada pare em vocês, porque assim, o futuro é brilhante, mas você só consegue alguma coisa através da educação, através de novos conhecimentos, novos lugares, novos ambientes. Então, assim, não pare por forma nenhuma, porque só pode mudar de vida, só melhora quem busca o conhecimento. Porque se não tiver o conhecimento, você não tem nada. E é uma coisa que eu sempre ouvi, né, que o conhecimento ninguém tira de você. Então, assim, sempre busque conhecer mais e mais. Muito bom. Tem uma parte aqui no seu livro, algumas partes que eu grifei quando eu estava lendo, e você diz assim: o sábio Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso aqui é para a vida. Então, assim, com a sua história, começando a desenhar, eu consigo entender que a gente precisa ter mais paciência em tudo na nossa vida. Porque antes da gente... Isso aqui é até engraçado, mas é a mais pura verdade. Eu ouvi isso de um professor de natação. E a mais pura verdade, que antes da gente morrer afogado, a gente morre afobado. Né? Porque É verdade. E aí você acaba... Então, a gente precisa ter mais calma, principalmente diante das adversidades, diante das dificuldades. E, normalmente, a gente não tem, né? E você é o exemplo da calma em pessoa. Suportou tudo e todos... até chegar aí no momento que você está buscando viver o seu real propósito de vida. Verônica, muito obrigada. Obrigada a você, Val. Agradeço essa oportunidade. Maravilhosa. Nossos corações se conectaram. Obrigada por ter me encontrado. Conte comigo para o que você precisar. Tá bom? Venha sempre aqui, tá? O espaço está aberto para você. E para a gente encerrar, fala aqui, quem é a Verônica hoje? Hoje eu sou filha amada de um Deus vivo e muito feliz e realizada. Obrigada.